Dando sequência, então, pessoal, às doenças císticas renais, nós temos inicialmente a doença renal policística do adulto, uma doença autossômica dominante, né, tem uma prevalência de 1 para 1.000 nascimentos, uma doença que acomete bilateralmente os rins. A função renal é relativamente preservada nos primeiros anos de vida, né, e depois o paciente começa a cursar com perda de função renal, hipertensão. A doença renal policística do adulto representa, né, em alguma série, 5% dos pacientes em hemodiálise. Inicialmente, tu vai ter cistos permeando o parênquima renal normal, e esses cistos vão aumentando em número e tamanho, né, até a gente ter rins com tamanhos gigantescos, né, muito grandes, com contornos lobulados e contendo múltiplos cistos de tamanhos variados. Né, o que pode acontecer é que esses cistos também eles começam a preencher a pelve renal e exercer algum efeito compressivo sobre o sistema pielocalicinal, né? Às vezes nós temos complicações desses cistos renais, as principais são as transformações, as hemorragias, né, intracísticas e os processos infecciosos. Como é uma doença autossômica dominante, a gente também costuma ter cistos hepáticos, encontrado em 40% desses pacientes, eventos cistos pancreáticos, cistos no baço, até cistos pulmonares. Existe uma associação entre doença renal policística do adulto e aneurismas intracranianos e da aorta abdominal, frequência de 10 a 36%. Aqui nós temos uma imagem do ultrassom, um ultrassom convexo, né, mostrando o rim aumentado de tamanho, com várias formações anecoicas muito escuras, né, com reforço acústico posterior de tamanhos variados. Essas formações císticas às vezes atingem tamanhos muito grandes. Aqui um rim com 14,6 centímetros, mas é bem frequente rins com 20 e poucos, 28 centímetros, 30 centímetros, né? Imagine, né? Duas massas renais de 30 centímetros bilateralmente, é praticamente quase todo o volume, né, do reto peritônio, né? Então, esses grandes rins são muito suscetíveis a traumas e, por consequências, rupturas de cistos. Aqui nós temos uma peça do rim policístico, né, com esses múltiplos cistos, pequenos, grandes. Eventualmente, eles podem complicar com conteúdo hemorrágico ou infeccioso. Que é uma reconstrução no plano coronal, um grande cisto renal, né, bilateral. Eventualmente, nós podemos ter calcificações. Vejam a densidade, pessoal. Olha, isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Dois rins volumosos de tamanho, o direito aqui maior, né, com cistos de tamanhos variados e alguns com conteúdo denso. Olha aqui, hipodenso esse cisto aqui mais hiperatenuante, até com uma densidade superior à da musculatura, provavelmente com conteúdo hemático. Eventualmente pode ter calcificações nas paredes desses cistos. E aqui também, né, acompanhando em 40%, nós podemos encontrar cistos cistos hepáticos. Esses cistos corticais também eles podem ser adquiridos, né, e cursar com algumas doenças neurocutâneas, que são as chamadas facomatoses, né. Tem as síndromes neurocutâneas, tem manifestações cutâneas de doenças sistêmicas, por exemplo, esclerose tuberosa e doença de von Hippel-Lindau. Né, os cistos renais, a grande maioria, eles são simples, benignos, repletos de líquido, né? E via de regra não trazem relevância clínica mais significativa, né? Eles podem ser encontrados até em 30% das pessoas acima de 60 anos. É muito frequente fazer uma tomografia, uma ecografia, um exame de check-up rotina e a gente encontrar um cisto renal no paciente. Mas à medida que a gente encontra um cisto renal do paciente, é fundamental a gente classificar esses cistos. Morton Bosniak, né, um cidadão que na década de 80 ele classificou do ponto de vista tomográfico os cistos. É uma maneira de de se ter um approach, né, uma sistematização dos relatórios, como descrever um cisto renal.
Então, o Morton Bosniak, na década de 80, propôs, né, essa classificação dos cistos, o Bosniak, nós chamamos o Bosniak 1, o Bosniak 2, o Bosniak 2F, Bosniak 3 e Bosniak 4. Uma maneira de descrever esse cisto e, ao mesmo tempo, nós estamos classificando, nós estamos dando probabilidade de malignidade desses cistos e de manejo clínico. O que seria um cisto Bosniak 1? É um cisto não complexo, um cisto com paredes finas, sem septos, né? Sem conteúdo sólido, sem impregnação. É uma estrutura arredondada, repleta de líquido, sem complicação. A probabilidade de uma transformação maligna de um cisto desse é praticamente nula, né? Mas nós temos o cisto Bosniak 2. O que seria um cisto Bosniak 2? É um cisto que contém alguns septos, né? Poucos septos, fino septo, 1 a 3 septos com 2 até 2 milímetros de espessura. Também são cistos que trazem uma probabilidade de malignidade muito baixa, zero, né? Praticamente descrever um cisto com poucos finos septos ou um cisto sem septos, nós estamos falando de cistos sem probabilidade de malignidade, sem repercussão clínica. Depois nós entramos nos cistos Bosniak 2F. O que seria o F? O F de follow-up. A partir daqui nós temos que começar a acompanhar os cistos renais. O que são esses cistos? Como é que eles se apresentam, né? Mais de 4 septos finos, né? Mais de 4 septos finos. O que seria um septo fino? Um septo com 2 milímetros de espessura. Ou septos minimamente espessados, até 3 milímetros, né? E que eventualmente possam ter algum realce parietal. Pessoal, o que é? A gente não quer que vocês decorem, né, essa classificação, isso aqui é mais para o radiologista, mas o que a gente tem que saber é que é importante, quando se tem um diagnóstico de um cisto, trazer, o relatório precisa trazer, vocês precisam dessa informação. Eu tenho um cisto simples, ou eu tenho um cisto que precisa ser acompanhado, ou eu tenho um cisto complexo que necessita de tratamento cirúrgico. Aqui nós temos o outro espectro deles, né, o Bosniak 13 e o Bosniak 4, que já são cistos que têm septos com mais de 4 milímetros de espessura, né, septos bem espessos ou com nódulos murais, com realce ao meio de contraste. Aqui nós vamos cair numa tabela, né, dos Bosniak 13 e os Bosniak 4. O Bosniak 4 praticamente é uma neoplasia, é um adenocarcinoma sólido cístico, né? Quase 100% deles são malignos, né? E os Bosniak 3 mais de 50%. Então, nessas duas situações aqui eu tenho cistos cirúrgicos. Nessas outras duas situações eu tenho cistos no touch, deixa, só acompanha, nem precisa acompanhar, né? E o que acompanha seria o Bosniak 2F, que é aqueles septos minimamente, mais de 4 septos finos, né? E aqui existe uma probabilidade, embora pequena, existe a probabilidade de ele progredir para um nível 3 ou nível 4. Então, revisando, né? Quando nós falamos num cisto renal, nós precisamos classificar. Quando classificados em 1 e 2, ignora. Quando nós falamos de um Bosniak 2F, quando vier num relatório um cisto Bosniak 2F, nós acompanhamos 6 em 6 meses esses cistos. E quando nós tivermos um cisto Bosniak 13 e 4, ao seu urologista, né, uma lesão cirúrgica. Importante que essas classificações, pessoal, são classificações tomográficas e de ressonância magnética. A ecografia vai fazer o diagnóstico do cisto, mas quem vai classificar o cisto é a tomografia de abdômen com contraste. E nós temos duas tomos de abdômen, um grande cisto cortical no rim direito, mas é um cisto, olha bem, pessoal, bem circunscrito, com paredes finas, o conteúdo homogêneo, sem septação. Bosniak 1, 0% de chance de malignizar. Aqui nós temos o 2, né, um cisto já com um septo, né, com a parede calcificada, mas sem conteúdo sólido, sem múltiplos septos, uma lesão que também não requer uma preocupação maior.
Aqui nós já temos um Bosniak 2F, né? O rim esquerdo. Olha a face pararenal posterior que havíamos conversado, cólon descendente, gordura de Gerota, medular do rim. Aqui uma fase já até excretando contraste, ó, pessoal, pelve renal. E aqui nós temos um cisto, um septo, dois septo, três septo, quatro septo. Mais de quatro septos finos, embora sejam finos, são numerosos. Uma lesão que requer um follow-up. Aqui já há uma formação cística no rim esquerdo com septo de 4 milímetros, um septo espessado, uma lesão cirúrgica, pessoal. Tem um outro cisto aqui também com conteúdo mais denso, talvez um cisto com conteúdo denso, mas sem septação. Isso aqui é um cisto com conteúdo hemorrágico, também é classificado como 2. Eu não coloquei, mas para vocês saberem, tá? Um cisto com conteúdo homogeneamente denso, sem realce, um Bosniak 2. Aqui, esse assim é o cisto preocupante, né? O cisto com septo espesso de 4 milímetros. Aqui um outro cisto com vários septos espessados de um componente mural sólido de 6 milímetros, uma lesão cirúrgica, provavelmente um adenocarcinoma. Existem processos infecciosos renais, eu falei para você sobre pielonefrite, né, que a pielonefrite, o diagnóstico é clínico e a tomografia pode contribuir para complicações da pielonefrite. Não vamos pedir tomografia para o diagnóstico de pielonefrite, mas a pielonefrite pode ajudar a avaliar aqueles casos que não têm uma boa evolução ou que existe alguma complicação associada, por exemplo, um cálculo, uma obstrução da via urinária, um catéter de duplo J que infectou. Então, a tomo avalia mais as complicações das pielonefrites. A pielonefrite pode ser uni ou bilateral, geralmente mais comum em mulheres, né, entre 15 e 40 anos, sexualmente ativas, e homens, né, após 50 anos, por estase, por hiperplasia anular, hiperplasia prostática benigna, né. A via sempre ascendente, né, via uretéreo, com acometimento da pelve renal, ductos e túbulos. Eventualmente podemos ter um processo infeccioso por via hematogênica, mas a via comum é a via ascendente. O que nós esperamos encontrar uma pielonefrite aguda, pessoal, do ponto de vista de imagem? Rins aumentados de tamanho. A ultrassom, hipoecogenicidade difusa e heterogênea do parênquima. Perda da diferenciação córtico-medular. Lembra que a cortical eu mostrei para vocês que era mais isoecogênica e que a medular era hipoecogênica, então a gente não consegue mais diferenciar o que é córtex do que é medular. Eventualmente podemos ver gás do parênquima, espessamento do urotélio, formações de abscessos e infiltração da gordura perirenal. Aqui nós temos uma pielonefrite difusa, né, com o rim, com a cortical bem espessada, um aumento difuso da ecogenicidade, melhor representada nesta imagem aqui, né? A gente vê que é um rim mais branco, né? Aqui eu pergunto para vocês, onde está a pirâmide, né? Aqui a gente até consegue diferenciar um pouco o que é córtex, o que é medular. Aqui a gente vê um rim, um aumento difuso da ecogenicidade, aqui num plano sagital, aqui num plano axial. E aqui também uma pielonefrite mais focal, de terço superior. E na tomografia, esses achados são mais evidentes, a gente costuma perder aquele padrão nefrográfico e formar um nefrograma estriado, que são essas áreas de hipocaptação do meio de contraste, melhor vistas na fase nefrográfica. Então, o que seria o nefrograma estriado? O nefrograma estriado é uma das apresentações tomográficas da pielonefrite aguda. O que se tem aqui? Os túbulos estão repletos de cilindros inflamatórios, células, então a gente não tem a filtração do meio de contraste paramedular, então a gente, na imagem, né, de tomografia, essas áreas com processos inflamatórios ficam mais hipodensas que o córtex que se impregna normal. Muito tardiamente, 4 horas depois, 6 horas depois, o que a gente começa a ver? Que essas áreas onde havia um contraste normal, elas vão perder o contraste e essas áreas doentes
se impregnarão. Aí a gente tem um nefrograma invertido, daí essas áreas começam a reter contraste. Mas o que a gente sabe, esse aspecto de zebra, né? Esse nefrograma é típico da pielonefrite aguda. E, novamente, pessoal, um rim direito normal e um rim esquerdo com um nefrograma estriado. Fase nefrográfica, quase tardia, está excrescendo. E aqui a gente tem um rim com essas bandas. Aqui sim, uma grande aplicação da tomografia computadorizada para pielonefrite, um rim direito, uma área de pielonefrite focal com um abscesso renal, uma área que não se realçou, uma área com uma densidade. Olha a vesícula biliar aqui, pessoal, líquido, vendo uma área com densidade líquida no parênquima renal. Então, a gente vê mais tardiamente, pós-tratamento, que aquela área regrediu e ficou uma área de cicatriz. Aqui, novamente, uma pielonefrite, né, com gás, aqui uma pielonefrite enfisematosa. Que é uma pielonefrite com grande abscesso perirrenal, indefinindo pessoas, drenou para o subcutâneo, sentia dor lombar e dificuldade de deambulação. Então, são essas as indicações da tomografia na pielonefrite. A litíase, né? A toma é o melhor método para o diagnóstico de litíase. Tem uma grande sensibilidade e especificidade para o diagnóstico. Nós temos um cálculo, né? A sensibilidade da tomo e a especificidade gira em torno de 93% a 96%. Então, poucos cálculos a gente não consegue ver na tomografia, destacam os cálculos de ácido úrico e os cálculos em pacientes usuários de indinavir. Aqui a gente tem um cálculo entrando na pelve renal. Aqui é uma radiografia de abdômen simples, uma grande opacidade aqui que se amolda aos cálices menores, cálices maiores, um cálculo corariforme amoldando-se a via urinária esquerda. Aqui um outro cálculo, a mesma patologia, só que uma tomografia se amoldando, né, esse aspecto parece cervo, né, aqueles cornos dos cervos, né, se amoldando a pelve renal direita. Aqui um cálculo, né, na imagem de ultrassom. O ultrassom é um bom exame, é um ótimo exame para se iniciar a investigação de litíase urinária, com a formação, lembra que eu falei, uma formação de sombra acústica. O melhor exame para o diagnóstico de ureterolitíase é a tomografia computadorizada. No entanto, o ultrassom, pela sua ampla disponibilidade, o seu baixo custo, é a ferramenta ideal de triagem pessoal, de triagem. Só que, né, ela não tem uma sensibilidade, uma especificidade tão boa, né, varia de 24% a 81%. E a especificidade de 82% a 100%, né? E limitada para cálculos menores do que 5 milímetros. Guardem isso. Pequenos cálculos são muito difíceis de se visualizar na via urinária. A ultrassom, a tomo aí é imperativo. Em relação à lesão sólida renal, pessoal, o que nós precisamos saber? Que existem as lesões císticas, as lesões que contêm gordura e as lesões que se impregnam. As lesões císticas nós já falamos, são classificadas pela classificação de Bosniak, que vai me estratificar o risco. As lesões com gordura macroscópica são lesões benignas, os angiomiolipomas. O que me preocupa? As lesões sólidas. As lesões sólidas renais com realce ao meio de contraste. Essas são as lesões preocupantes. Sejam aquelas que se impregnam pouco ou que têm uma impregnação equívoca, que aí precisamos fazer uma ressonância para ver se realmente a gente consegue mensurar se elas se impregnam ou não. Normalmente uma lesão sólida que se impregna pouco, a gente tem que lembrar dos carcinomas papilares de rim. E as que têm um ávido realce, o carcinoma de células claras. Certo, pessoal? Então, esse approach aqui, ó, as lesões císticas com conteúdo líquido precisam ser classificados segundo Bosniak. Os angiomiolipomas são as lesões que têm gordura macroscópica. E as lesões sólidas sem gordura, a gente precisa saber o quanto elas se impregnam. Se existe uma dúvida sobre a alça e ressonância magnética. Se existe uma leve impregnação, provavelmente considerar um carcinoma papilar de rim. E se a impregnação é ávida,
carcinoma de células claras, fazendo diagnóstico diferencial com oncocitoma, que é uma neoplasia benigna do rim, e que às vezes é bem difícil de tirar o diagnóstico diferencial do carcinoma de célula renal. Aqui nós temos uma grande massa renal, com impregnação heterogênea, um carcinoma de células claras. Aqui é a representação do ponto de vista tomográfico de células claras. O rim direito com seu nefrograma ali perfeito, né? E o rim esquerdo aumentado com neovascularização, áreas de necrose. Aqui é só dois tipos de lesões, ball or bean, né? Mas o que vale saber é que quando é mais tipo ball, lembra a neoplasia, quando é bean, considerar também processo inflamatório infeccioso. Né? Neoplasia renal, 3% das neoplasias malignas, é uma das neoplasias mais letais que existe, está entre a 8ª causa de morte, a sua incidência vem aumentando. E a imagem tem um papel crucial no estadiamento, né, e planejamento cirúrgico dos tumores renais. Eu trago a classificação da última classificação do TNM. Vocês não precisam decorar isso aqui, mas é importante saber que tumores que invadem, por exemplo, tumores até 7 centímetros restrito ao rim, ganham uma massa 7 centímetros, né, até 7 centímetros que não tem uma extensão T1 ainda. Ou um tumor que invade a veia cava, mas que não, seja ela infradiafragmática ou a veia cava inferior ou abaixo, né? Supra ou abaixo do diafragma, que não invade outros tecidos, é um T3. Né? Então, só quando começar a invadir adrenal e tecidos além, que é um T4, tá bem, pessoal? Então, mas fica de curiosidade para quem quiser dar uma olhada aqui na classificação. Acho que é importante saber, mas quando se deparar com o caso, a gente estuda de maneira, não é pretensão decorar isso aqui. O que eu falei, eventualmente também esses tumores renais, eles se disseminam para linfonodos, né? Um tumor restrito, sem linfonodomegalias, né? Porque um tumor com linfonodomegalias geralmente são para o retroperitônio, né? Paraórticas, principalmente cadeias paraórticas esquerdas. E quando a distância metastatiza para fígado, pulmões, osso, muita metástase óssea, e lembrar que as metástases dos carcinomas renais são metástases hipervasculares. O tumor de rim, o rim é muito vascularizado e as metástases acompanham esse processo, certo? Diagnóstico diferencial com metástase hipervascular, lembrar dos melanomas, dos tumores neuroendócrinos também. Aqui uma outra massa renal, para mostrando vocês, uma fase sem contraste, uma fase com contraste, uma fase nefrográfica. Então, um tumor que se impregna muito e depois tem um washout, ele manda o contraste muito rápido embora, ele fica mais hipodenso na fase venosa. Aqui uma grande massa renal, né, um tumor restrito ao rim, mas que não invade estruturas adjacentes. Olha a cava lá, sem invasão de cava. Uma massa renal, isso aqui é um carcinoma de células claras com necrose. Aqui, novamente, só uma representação esquemática do tumor de células claras e a sua invasão, né, de veia, pode invadir veia renal e veia cava. Aqui é uma grande massa, né, tumor renal à esquerda, aqui múltiplos tumores renais, uma grande massa renal, invasão de veia renal, outra grande massa renal, tumor renal com invasão de veia renal, aqui o pinçamento aorto-mesentérico, tem um trombo, aqui um trombo tumoral na veia renal esquerda, aqui novamente um outro trombo na veia renal esquerda. E às vezes esse trombo pode invadir a cava, e até dentro do átrio, aqui nós temos a veia cava retrohepática, aqui já a veia cava supradiafragmática. E pode chegar até o átrio. Obrigado, pessoal, espero que tenham aproveitado a aula. Estou à disposição para dúvidas. Um grande abraço a todos.